Boa noite, pessoal que está nos acompanhando pela internet. Estamos aqui transmitindo para vocês, uma vez que o nosso centro ainda continua fechado para o público, obedecendo às determinações das autoridades sanitárias. Estamos aqui como propagadores da doutrina espírita, uma doutrina libertadora, consoladora, e para os momentos atuais que nosso país está vivendo, nada como a gente poder levar calma, paz, equilíbrio a todas as pessoas que estão intranquilas, que ainda estão angustiadas, temerosas. Vamos colocar de uma forma clara, objetiva, para que nós possamos começar o nosso trabalho, superar essas dificuldades momentâneas. Por isso aqui estamos tratando de um tema muito interessante, que é a resiliência diante das adversidades. É o tema que nós vamos falar um pouquinho hoje, a respeito. Quem não passa dificuldades na sua vida, situações de dor, tragédia, separações, rupturas, conflitos, lutos, perdas, decepções, doenças, bem como todos os desafios que fazem parte da nossa vida cotidiana. E entendendo que nós somos espíritos em evolução, que habitamos ainda um planeta de expiação, de provas, onde o sofrimento, as dores são uma constante nas nossas vidas. Então, o que a gente passa para as pessoas? Ensinar como lidar com essas adversidades. E parafraseando Carlos Drummond de Andrade, nós podemos dizer que se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Para entender que nós vivemos ciclos necessários à vida. Como já falamos aqui na última semana, a questão 737 do Livro dos Espíritos fala dos flagelos destruidores, entre eles as doenças que chegam. Mas com que objetivo, Kardec perguntou aos espíritos? Para que nós possamos avançar mais rapidamente, não só na parte tecnológica, mas sobretudo na parte moral. Então, quantas pessoas, quantas famílias estão se redescobrindo o ambiente familiar agora, convivendo com maridos, mulher, filhos, agregados, todos com mais tempo nessa convivência gostosa, tranquila e serena. Então, o que é ser resiliente? Resiliência é um termo que vem da física, como se fosse uma borracha que você aperta e solta, ela volta ao normal. Então, ela é a capacidade que nós temos de nos voltarmos, superarmos as dificuldades, ou seja, darmos a volta por cima do sofrimento e voltarmos mais fortes, fortalecidos. Esse é o nosso objetivo. Então, entendendo a dor, as dificuldades, nada mais, nada menos do que uma oportunidade de crescimento e não de sofrimento. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. E quanto mais equilibrados nós estivermos, mais tranquilos, confiantes, nós vamos navegar, mesmo que o mar esteja revolto como agora, mas com prudência, tranquilidade, com certeza nós vamos superar essas adversidades. Então, aí podemos nos perguntar, o que nos faz ser resilientes? Algumas coisas muito interessantes. Primeiro, temos que ter fé. Fé raciocinada. É aquela fé que nós podemos encarar a razão em qualquer circunstância. Fé. Autoconfiança em nós, que vai automaticamente nos deixar sendo otimistas. E termos uma visão da vida futura. Ou seja, a nossa vida é uma só. As existências são várias. Então, nós estamos preparando, estamos moldando nosso espírito através dessa dor e evolução que estamos passando, para que
possamos evoluir o mais rapidamente possível. Esse é o nosso objetivo. Quanto ao medo da morte, nós espíritas sabemos que a única coisa que é certeza, que é inexorável, é a morte. Não temos como nós escaparmos. Então, isso é muito importante a gente entender. Então, a guarita da fé é muito interessante. É a fé firme que Deus está no comando, que Jesus está no comando, que nós não estamos jogados ao léu, que tudo tem uma razão de ser, como falamos há pouco. Estamos no momento de renovação, um momento em que iremos devagarzinho transmutar de um mundo de expiação e de provas para um mundo de regeneração. Então, desse caldo, dessa efervescência, nós vamos sair mais fortalecidos. Autoconfiança é a confiança em nós mesmos. Confiança, eu sou capaz, eu posso, eu sou filho de Deus, sou uma centelha do Criador, que estamos aqui não só para sofrer, mas sobretudo para aprender, evoluir. Então, essa confiança é muito interessante. E fé e autoconfiança é essa certeza do futuro. Nós sabemos que a nossa vida não se encerra nessa encarnação. Uma existência, sim, como disse há pouco, mas a vida continua, vai seguindo nas outras existências. E tudo que nós agregarmos de bom está gravado em nós, como também as coisas ruins. Estão tudo gravados dentro de nós, em nosso perispírito. Então, a gente tem que entender que essa visão da vida futura é que nos anima, é que nos acalma. Sabemos, vamos fazer o melhor possível enquanto estivermos aqui, enfrentando os desafios. Todo dia nós enfrentamos um desafio. Esses desafios são inerentes deste mundo, que lá na frente, alguns anos, não sabemos quanto, nós estaremos em um mundo melhor, onde o bem vai superar o mal. É esse o nosso objetivo. Então, a Terra está na sua transição planetária. Estamos em plena ebulição de mudanças. E quando se muda, é a mesma coisa quando você vai mudar de uma casa. Você desmonta tudo para colocar no caminhão, vai para a nova casa, vai ser bagunçada ainda, montar todos os móveis, colocar no lugar, é a mesma coisa. Então, estamos revoltos. Calma, cada um fazendo a sua parte, na melhor forma possível, vamos tirar desse confinamento, podemos dizer, social que estamos vivendo nesse momento, para exatamente valorizarmos família, valorizarmos situações que não dávamos o devido valor antes e agora estamos dando, para que, passada esse trauma, essa tempestade, nós possamos estar mais fortes. Esse é o nosso objetivo. E que vem agora o segundo tópico, que a gente pode perguntar, se a resiliência é inata ou é adquirida? Ela não é inata, ela é adquirida nesses momentos, através de processos dinâmicos de aprendizagem, que nós estamos aprendendo, ou seja pelo discernimento, ou seja até pelo sofrimento, mas estamos adquirindo, e cada vez nós nos fortalecemos, cada vez mais mesmo. Se nós tivermos essa consciência do momento que estamos vivendo, e vão sendo superados, não só esse, quantas situações nós já vivemos em nossas vidas, e estamos aqui tranquilos, olhando para frente, não amargurando possíveis derrotas. Não existem derrotas, existem momentos de reflexão. Perdemos para ganhar, muitas vezes. Queríamos um dinheiro e de repente não veio. Um negócio mal feito. Lá na frente a gente vai ver, poxa, graças a Deus não foi. Então tudo tem uma razão de ser. E somos guiados pela lei de causa e efeito. Nunca podemos esquecermos disso. Então, é nesse sentido que nós devemos pautar a nossa vida. Escolher bem, fazermos boas escolhas, para que tenhamos boas consequências também. Esse é o nosso objetivo. Então, a resiliência, essa capacidade, esse fortalecimento, nada mais é do que um fortalecimento espiritual. Então, a gente sai fortalecido. Então,
A resiliência não é inata, não nascemos já resilientes, não. Somos adquirindo na forja mesmo, no aço, o ferro para tomar forma, ele precisa ser incandescente, ele sofre a ação do fogo, o martelo do ferreiro e se molda. É assim que se fortalece. Então a gente pode fazer a outra pergunta: ser resistente é igual a ser resiliente? Não. Ser resiliente é muito maior, muito mais do que suportar as intempéries. É simplesmente aprender a visualizar a crise, a situação difícil, como uma oportunidade de crescimento, de mudança. É assim que a gente tem que olhar, porque senão ficamos perdidos, angustiados, massificados por uma mídia que adora a tragédia para dar ibope. Então, vamos trazer alegria para dentro de casa, ao invés de ficar mergulhados das notícias ruins 24 horas por dia, falando de vírus, de todo tipo de vírus, quem morreu, quem está morrendo, quem está infectado. Saibamos a notícia uma vez por dia, tá bom? Desliguemos. Vamos ler um bom livro. Que maravilha que é ler, muito interessante ler, ouvir músicas fantásticas, filmes, bate-papos na família. Vamos modificar nesses dias como se estivesse fazendo algo, uma lavagem espiritual, limpando das energias negativas que a materialidade nos traz. E mergulhamos em luz, em espiritualidade. Então, quando nós nos fortalecemos, acalmamos, vamos colocar os nossos pensamentos em luz. Para quem? Para os possíveis que estão infectados, para esses maravilhosos médicos, enfermeiros, trabalhadores da saúde, que estão aí dando o melhor de si, se expondo às vezes para nos ajudar. Vamos mentalizar os nossos governantes para que sejam intuídos também a fazer as melhores coisas. Vamos incentivar nossos políticos, mandando luz para eles, para que eles coloquem a mão na consciência e não vão mexer no dinheiro que não lhes pertence, que é do povo. Então, esse momento, se cada um fizer isso na sua casa, unindo-se à família, através do Evangelho, nós estamos automaticamente irradiando o nosso lar. E quando irradiamos nosso lar de luz, de gratidão, de paz, nós estamos irradiando os nossos vizinhos. Estamos contribuindo para que eles também se melhorem, se acalmem, e assim sucessivamente. Quando está sendo divulgada uma palestra, levem, sejam facilitadores, levando essa energia boa. Gente, calma, vamos orar, vamos pensar positivo, luz, vamos sair mais fortes, vamos ser realmente resilientes. É isso que a gente tem. E nós podemos ainda, vocês podem perguntar, mas o que o Espiritismo faz, nos ajuda para que nós possamos desenvolver a resiliência? Existem algumas dicas interessantes? Sim, claro que tem. E é isso que a gente quer passar para vocês agora. Alguns tópicos para vocês meditarem, não são coisas difíceis de fazer, que vale a pena a gente meditar um pouquinho, respirar fundo e seguir adiante. A primeira coisa, nós precisamos aprender a administrar as nossas emoções. Quando somos bombardeados com coisas negativas, desperta as emoções. E essas emoções transformam-se em sentimentos de ódio, de raiva, quando vemos alguém falando algo, quando sentimos ódio de uma TV, ódio de um governante, ódio, nós estamos alimentando energias negativas, estamos carregando energia negativa para nós, automaticamente manchando a nossa psicosfera. Então precisamos administrar essas emoções, as emoções boas, que sejam bem-vindas, as negativas, vamos, ao invés de negativar a pessoa, odiar a pessoa, vamos mandar luz. Fulano, Deus te abençoe, te proteja, que te intua. Mas vamos fazer isso. Por quê? Para cada pensamento bom que nós estamos mandando, é a mesma via, a mesma estrada que vai e volta para nós. Nós estamos alimentando também, retroalimentando de energias positivas. Então,
precisamos controlar e administrar todas as nossas emoções. Não é reprimir, não é negar, é saber. Estou sentindo raiva, estou com ódio. O que eu tenho que fazer? Calma, calma, respire fundo. Vamos analisar. O que eu estou ganhando odiando alguém que eu não posso ir lá e falar para ele que você está errado? Só esse ódio, essa raiva, esse rancor. Não resolve. Quando lançamos no ar essa energia, ela está voltando para nós. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é administrar essas emoções. Fazendo isso, nós automaticamente vamos começarmos a ficar mais equilibrados, mais tranquilos, jogando energia boa, tranquila, nós estamos recebendo, administrando. Um pensamento negativo, colocar 2 positivos. É fácil. Segundo, consequência dessas emoções, precisamos controlar nossos impulsos. Vem o negativismo, o ódio, a raiva com alguém. Uma técnica facinha, já que você está com dificuldade de desviar o pensamento. Pare e conte até 10. Está com raiva ainda? Até 20, até 30, até 100, até 1000 se for possível, para que você desvie esse pensamento. Então, nós precisamos entender que o impulso vai nos trazer coisas negativas, consequências terríveis às vezes. No impulso da raiva, nós falamos, ofendemos, magoamos ou até partimos para agressões de todo tipo. Então, precisamos sim controlar esses impulsos. Olha lá, controlar as emoções e a consequência das emoções negativas, que são os impulsos. Respire tranquilamente, vamos ser responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e, sobretudo, pelas nossas atitudes. Terceiro, o otimismo tem que ser uma constante em nossa vida. O resiliente, a pessoa resiliente, ele é uma pessoa otimista. O que é? É a certeza do futuro melhor. Essa confiança que falamos há pouco nos faz otimista. Tem gente que só pensa o pior, que só vai piorar, que é a desgraça, que vai passar fome e começa aquela angústia com tudo cheio na casa, tem tudo sobrando que vai até perder. Mas aquela angústia, aquele desespero, aquele egoísmo de querer tudo para si, como vivimos, o álcool gel sumiu. Teve gente que comprou caixas, uma família de 3 pessoas comprou 30 litros de álcool gel. Gente, egoísmo purinho, não pensou no próximo que poderia pensar, tanto que 1 ou no máximo 2 litros resolveria todo esse problema. Então, a gente tem que ser otimista, essa confiança, porque nós somos filhos de Deus, gente. Nós merecemos e podemos ser felizes, relativamente felizes ainda aqui, quando estivermos com paz no coração, confiança, fazendo tudo bem. Mas como ajudar? Se eu estou aqui, os poderes estão lá em Brasília, o que eu posso ajudar? Mandando luz para os ministros, para as pessoas que estão lá, que falamos há pouco, para que essas energias se transmutem e vamos levando e vamos cobrir nosso país com energias boas, de paz, de saúde, de alegria. Nós podemos fazer isso. E esses momentos de crise, nada melhor do que isso. O otimismo é mudar essa cultura de que tudo está ruim e vai piorar. Não. Estamos passando, o que nós podemos tirar de proveito? E vamos seguir adiante. Esse é o nosso objetivo. Olhando para frente. Já caminhamos muito em outras existências. Estamos aqui hoje falando de espiritualidade, falando de superação, falando de resiliência, que é realmente encarar os desafios e sairmos fortalecidos. Isso é importante. Então, já temos controle das emoções, controle dos impulsos, otimismo é uma base, autoeficácia é a luz interior. Vamos despertar essa luz interior que vai irradiar sobre nós, essa confiança em Deus, sentindo Deus dentro de nós, para que nós possamos dar o melhor de nós em todas as situações. Esses recursos internos que nós temos é uma coisa fraterna para alguém que está angustiado,
é uma palavra boa, é um pensamento bom, uma oração sentida que nós colocamos com amor, com carinho, de gratidão a tudo e a todos. É isso que interessa para a gente. O resto não vale nada. Então já temos como controlar as emoções, os impulsos, o otimismo, a autoeficácia, e vamos aprender a analisar o ambiente que vivemos. Como? Vamos no nosso trabalho, trabalhando, como está o ambiente? Agora, nessa angústia, vamos conviver com pessoas negativas, outras nem tanto, outras pessimistas. Como está? O que eu posso fazer para melhorar esse ambiente? Então, vamos melhorar. Já falei há pouco, como melhorar a psicosfera do nosso lar. É muito importante. Sem palavrões, amor, fraternidade, oração, é fundamental. Porque se nós estivermos fortalecidos no nosso lar, nós estamos angariando forças para ajudar cada vez mais e mais e mais. Estamos exatamente cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque nós estamos nos amando, estamos nos fortalecendo, estamos transferindo ao nosso próximo toda essa energia boa que nós temos. É isso que é importante a gente fazer, analisar. Para quê? Para como eu posso ajudar? Mentalmente, materialmente, não interessa. Como? Ser útil a alguém. Esse é o nosso objetivo. Outra coisa, alcançar pessoas. Ou seja, vamos nos socializarmos, entendermos. Passamos um momento difícil, que um contato físico está difícil, mas nós possamos. Hoje nós temos toda uma parafernália eletrônica que nos dá. Hoje nós podemos fazer através de videochamada, falar, conversar, ligar para parentes, idosos que estão sozinhos, que não têm. Vamos fazer a visita virtual. Como estamos transmitindo virtualmente, vamos virtual. É muito simples. Eu já tenho um netinho que vai fazer 20 dias que eu não vejo, morrendo de saudades. Mas estou recebendo fotos dele, vídeos dele todos os dias. Então estou acompanhando, estou vibrando luz para eles. Não vi meu filho, não vi minha nora ainda, faz mais de 15 dias. Então a gente tem que entender esse alcance para que a gente nos fortalecendo. Porque quando nós nos preocupamos, nos fortalecer aqueles que estão em desespero, em angústia, ou que não podemos nos encontrar fisicamente, nós estamos trazendo, carreando energia para nós e para eles. Estamos sendo úteis. E automaticamente estamos desenvolvendo a resiliência. Porque se uma pessoa está angustiada, você vai lá, eu também estou, e vamos dois, dar a mão para ele e pular no poço. Não é isso a função nossa. Então, quando nós ajudamos, entendemos que existem pessoas que estão em piores situações emocionais e psicológicas que nós nos fortalecemos e vamos ajudar essas pessoas também nesses momentos difíceis. Não só agora, mas com todos os desafios da vida. E, sobretudo, o resiliente tem um propósito de vida. Ele procura um sentido de vida. Principalmente o espírita. Nós temos um sentido. Qual é o sentido da nossa vida? Ora, gente, nós esperamos muito tempo para reencarnar. Não sabemos quanto tempo ficamos lá aguardando uma oportunidade. Reencarnamos. Então, para quê? O sofrimento chegou? Chegou, mas veja bem, nós temos uma bagagem espiritual de vivências anteriores que precisamos nos acertar. Então, essas dificuldades que estamos agora são nada mais, nada menos que a lei de causa e efeito agindo. Então, vamos com serenidade, sermos resilientes, nos modificarmos, darmos realmente um sentido na vida bem específico. Estou aqui para evoluir. Como evoluir? Se eu sou solteiro, não tem problema. Eu vou ser um bom irmão, um bom filho, um bom sobrinho, um bom tio, não interessa. Seja o melhor. Se é casado, eu vou ser um bom pai, um bom esposo ou esposa, e assim sucessivamente. Então a gente está entendendo, estamos vivendo nessa fase. Vamos fazer o melhor de nós. Sentido da vida. Depois, gente, tem uma palavra muito interessante que faz parte do fortalecimento da resiliência, que é a chamada empatia. Nós devemos ser empáticos. É a capacidade, que é empatia? É a capacidade que nós temos, capacidade
de sentir o que o outro está sentindo, colocar-me no lugar daquela pessoa. Se eu estivesse lá, como eu iria me portar? Aí nós já vamos modificar o nosso julgamento das pessoas. Se a pessoa está lá, se eu estivesse lá no lugar dela, o que iria acontecer? Então a gente tem que pensar a respeito disso. Vamos ser realmente empáticos. Vamos trazer essa situação para nós e verificar que nós podemos sim estender a mão às pessoas, administrar melhor, nos colocando, entre aspas, no lugar daquela pessoa, o que ela está sentindo, por que ela está agindo daquela maneira. Isso aí já vai nos dar calma, tranquilidade, estamos evoluindo. Gente, nós estamos aqui, não é por acaso. Quando descobrimos a doutrina espírita, muitos estão descobrindo agora, outros, como eu, já descobri há muito tempo, foi que nos fortaleceu. Nos torna, o verdadeiro espírita, praticamente, ele já é um ser resiliente. Só pelo estudo da matéria, da doutrina, só para as vivências que nós temos, sabendo o porquê e o para quê das coisas, já nos tornam resilientes. Já nós conseguimos entender o que é resiliência. Quem nunca sofreu? Quem nunca sofreu uma queda na vida? Quem nunca perdeu perda material ou perda afetiva? E sempre passa e a gente se torna cada vez mais fortes. E segundo, quando nós fizemos isso, essas são situações que nós podemos resolver. Mas tem uma que às vezes você não consegue. Não tenha medo de procurar ajuda externa, isso é fundamental. Porque às vezes ninguém consegue ser resiliente sozinho. Temos que pensar nisso a respeito. Nem todos conseguem. O ser humano, precisamos desse contato interpessoal. Vamos procurar ajuda. Seja um terapeuta, através da medicina, seja na parte espiritual, nas casas espíritas, seja os católicos, procurar ajuda com o seu padre, seu pastor, os evangélicos. Procure ajuda, exponha para se fortalecer. Não podemos, nunca, nos enclausurarmos e trazer essa negatividade exclusivamente para dentro de nós, deixando as coisas cada vez piores. E outra coisa muito interessante, no sentido de perdas, no sentido de desafios terríveis, que a vida nossa dá uma guinada de 180 graus, muitas pessoas se fecham e esquecem que tem uma coisa muito importante que nós vemos muito aí hoje no setor empresarial, chamado plano B. Nós temos que ter um plano B. Se o A se ruiu, não tem como levantar outra vez? Tem que ter um plano B. Tem muitas histórias que a gente vê na internet, palestrantes espíritas trazem para nós. Um palestrante médico, ele disse que um dia chegou uma senhora amiga dele, mudou para a cidade dele. E o marido perdeu tudo, o dinheiro, não sabia como. E ela não sabia o que fazer, estava passando necessidade. E ele falou: o que a senhora sabe fazer? Ah, eu sei fazer umas rosquinhas, pão de mel. É a receita da minha avó, tudo. Então, vou sugerir, faça e comece. Foi a salvação, foi o plano B dela. O marido estava, no fim, a família estava e hoje vivem de pão de mel. Quer dizer, é o plano B. Então, ajudou a ser resiliência e seguir adiante. Então, esse é o nosso objetivo. Que tenhamos sempre um plano B nas dificuldades, para recomeçarmos numa nova estrutura. Eu era um empresário, perdi tudo, eu vou me suicidar. Será que esse é o plano B? O plano B é eu não sou empresário, eu tenho capacidade, eu vou ser empregado, eu vou ser outra coisa, vou mudar de ramo e começar a recomeçar. Palavra mágica, recomeçar. O resiliente sempre recomeça. Cabeça erguida e vontade realmente de seguir adiante.
Outra coisa, para a gente encerrar, não podemos nos vitimizar. Ah, eu sou um coitadinho, a vida só me dá tragédia, tudo de ruim acontece comigo. Porque essa mente tumultuada, olha gente, Torres Pastorino sempre fala, somos o que pensamos. Se eu penso luz, eu recebo luz. Se eu penso trevas, eu recebo trevas. E uma mente atribulada, tumultuada, não consegue realmente pensar direito. Então nós temos que confiar em nós, em Deus, confiar na vida, que somos capazes de superar essas deficiências. Porque nada mais, nada menos, são aprendizados. Que o mundo, esse planeta Terra, de expiação de provas, carregado de espíritos imperfeitos ainda, nós somos egoístas ainda, somos maldosos às vezes. Nós não temos o sentido de urbanidade, de fraternidade. Nós transferimos responsabilidade para os outros. Então é a hora dessa mexida que possa haver na Terra. Se não podemos tudo, que nossa cidade, que nosso estado, que nosso país se transforme num enorme bolo de resiliência, que todos nós possamos sair fortalecidos, com outras ideias boas, seguindo adiante, confiantes que somos filhos de Deus, centelha dele, que estamos aqui para evoluir, que as situações difíceis passam, elas não são eternas, elas passam. É isso que a gente tem que pensar, sempre. E depois de qualquer situação que nós estivermos passando, nós vamos ser resilientes. Então nós falamos hoje de resiliência, essa capacidade de dar a volta por cima usando o sofrimento, usando a dor como um degrau evolutivo. Aprendemos sobre o otimismo, que é a confiança plena que tudo passa na vida futura. Nós estamos trabalhando não para só o hoje, mas para o amanhã também. Empatia, entender o que o nosso próximo está sentindo, por que ele está agindo daquele jeito. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? Outra coisa, procurar ajuda. Todas as casas espíritas têm os atendimentos fraternos ou aconselhamento fraterno, que algumas casas usam. Todos têm isso, todas as religiões têm esse apoio. Procurem, vamos seguir à frente, não se desesperem. Calma, vamos ajudar a sairmos dessa situação caótica que o mundo está passando. O Brasil está começando também a passar com essa pandemia. Vamos colaborar como, gente? Sendo otimistas, empáticos e resilientes. Como? Energizando, fazendo, tomando todas as precauções possíveis que as nossas autoridades nos passam, irradiando luz de gratidão a Deus, mandando luz para todos os dirigentes, para todos os médicos que estão nessa luta, para que eles não possam desanimar, que sigam adiante. Se cada um fizer isso, se cada um, gente, se 10% da população brasileira fizer isso, que são 20 milhões de pessoas, nós conseguiremos tirar essa faixa negra da psicosfera da Terra. É isso que nós estamos. Sejamos facilitadores do bem. Vamos levar a luz a quem está precisando. Isso que é interessante para a gente fazer. Encerrando, presta atenção naquela característica do ser resiliente. Resumindo tudo, o que é a pessoa resiliente? É otimista, confiança, autoconfiança e confiança no futuro. Sabe que vamos vencer, que a morte, se vier, ela virá travestida de qualquer situação, de raiva, de infarto, de câncer, de coronavírus, de gripe, não interessa. O importante é hoje o que eu estou fazendo para contribuir. Não transfere para as pessoas a culpa dos seus fracassos. Nós não podemos terceirizar as nossas dores, as nossas tragédias nas mãos dos outros. Somos responsáveis pelas nossas vidas. E segundo, o otimista sempre tem um plano B. Eu pergunto a vocês já têm seu plano B? É o que eu deixo. Luz
paz, harmonia para todos. Nesses momentos, vamos contribuir com os nossos pensamentos bons, pensamentos de luz e de paz. Que a paz de Jesus esteja conosco e com todas as pessoas que estão nos assistindo. E com todo o Brasil possa receber essas energias. Que assim seja, graças a Deus.